Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo no livro de Esther. Esther não aconteceu em Judá, na Judéia, em Jerusalém, não. Aconteceu no reino de Babilônia, em Susã, no reino da Pérsia, mais especificamente. Ela está colocada depois dos livros de Ageu e Zacarias, num meio termo, antes do final das reconstruções todas e antes do profeta Malaquias. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O lugar especificamente era uma cidade de nome Susã, era uma cidade real, era uma grande cidade. Dentro deste reino da Pérsia, lembrem-se que a Babilônia foi conquistada pelos persas. Então, dentro desse reino tinha a capital, Babilônia, que era a capital do antigo reino da Babilônia, e os reis fizeram um outro palácio, uma outra cidade real de nome Susã. Ela não ficava aqui na região que a gente conhece como Babilônia propriamente dita, mas um pouquinho mais para baixo, numa outra região de nome Elão. Então, a cidade onde se passa toda a história de Esther é nesta cidade de Susã. O rei daquela época era o rei Assuero, também conhecido como rei Xerxes. Este rei, na sua Bíblia, pode estar escrito ou Assuero ou Xerxes. Muito provavelmente vai estar escrito Assuero, mas os dois nomes correspondem à mesma pessoa. Ele reinou de 486 até 465 a.C. Ele foi filho, sucessor de Dario I. Este Dario, o amado lembra, foi aquele rei responsável pela restauração do templo. Foi na época de Dario I que se deu a restauração do templo. Então, ele deu dinheiro, ele deu material, ele restaurou todos os móveis, todos os bens que faziam parte do templo, que haviam sido recolhidos por Nabucodonosor quando ele dominou Jerusalém. Então, este está na sequência agora do reinado. Então, ele vem depois deste Dario. Então, nós estamos aqui um pouquinho depois da restauração do templo. O profeta Ageu já aconteceu, o profeta Zacarias já aconteceu. O principal tema aqui se desenvolve em torno de um lançamento de sortes. Como assim lançamento de sortes? Eles tinham naquela época, naquele local, o costume oriental, era que todas as decisões eram feitas com base em lançar dados. Esse dado, ou purim, ou pur, ele era utilizado para que se decidisse alguma coisa. Então, quando eles lançavam os dados, eles poderiam escolher datas, eles poderiam escolher alguma coisa importante. Eles achavam que a sorte, a probabilidade de cair isto e não cair aquilo no lançamento do dado, era uma questão de destino. Então, a pessoa estava destinada àquilo. Então, quando caía a sorte, já estava decidido aquilo por sorte, por destino. Mas o que nós vamos ver aqui é que, primeiro, Deus é poderoso para vencer a maneira como os dados caem. Ou seja, Deus ele está também soberano nesta probabilidade dos dados caírem de um jeito e não caírem de outro jeito. Então, ele é soberano nisso. Muito bem, e se nós
imaginarmos que ele não interfere na caída dos dados, no resultado dos dados. Ótimo, ele também pode interferir na história? Claro, de que jeito? Ele é soberano e poderoso o suficiente para inverter os resultados, os augúrios, que eles chamavam, né, dos dados. E, portanto, ele poderia libertar o seu povo do jeito que ele achasse melhor. Então, aqui nós estamos vendo um costume oriental, um jeito oriental de ser, e nós estamos vendo o poder de Deus para dominar, inclusive, a cultura, os hábitos destes povos. Este rei Assuero, era um rei extremamente poderoso. Por que nós dizemos isso? Porque nós vamos observar que este rei, ele dominava uma extensão de terra bastante grande. Se o amado puder observar aqui, então nós temos Suzã, onde tudo aconteceu. Nós temos aqui Babilônia e nós temos aqui, mais ou menos nesta posição, Jerusalém. Aqui o Egito. Toda esta área pintadinha desta cor aqui, tudo isso aqui, tudo, até aqui em cima na Grécia, subindo aqui, né? Aqui, descendo para a Ásia, a Armênia, a Pérsia, tudo, inclusive esta parte aqui, chegando quase no reino hindu, né? Do mar Arábico, do Golfo, até o mar aqui, Mediterrâneo. Então, toda esta região aqui era de domínio deste rei. Era um domínio bastante grande. A Grécia ainda não estava submissa a esse rei. Depois nós vamos ver que Alexandre o Grande, ele vem aqui da Macedônia e ele acaba por dominar e aumentar este reino. Então, este reino era muito grande. Esse reino, ele detinha as principais nações daquela época. As principais nações estavam sob o poder deste rei Assuero. Ele tinha uma riqueza pessoal muito grande. Era o esplendor, a glória, a pompa da corte. Hoje nós podemos ver nos restos arqueológicos, no que sobrou dos seus palácios, que eles eram enormes, muito ricos, forrados de ouro, pedras, enfim, ele tinha uma riqueza extremamente grande. E agora nós vamos observar que este rei, com todo este poder, está também submisso a um poder maior. Não interessa, meu amado, o poder que o homem tem. Não interessa o quanto ele é poderoso, o quanto ele é rei, o quanto ele tem de riqueza, o quanto ele tem de esplendor e glórias mundanas. Nós vamos observar que quem determina as coisas é Deus. É isto que se trata o livro de Esther. Aqui no livro, nós vamos observar uma coisa bastante interessante. Tudo se dá em torno de banquetes. Banquetes, banquetes, banquetes. Então, como ele era um rei poderoso, como ele era um rei com bastante riqueza, ele fazia festas, ele ostentava a sua riqueza. E as pessoas eram convidadas para se embebedar e para ver, então, a riqueza deste rei, a glória e o poder deste rei. E o livro começa exatamente com um banquete. É este banquete onde acontece a queda da rainha Vasti, que é a principal rainha casada com este rei Assuero. Depois nós vamos ver que esta rainha é sucedida por Esther e depois se faz mais uma festa, e a própria Esther, para
mudar a sorte dos judeus, ela acaba fazendo 2 festas, 2 banquetes. E ao final, quando o povo é salvo, Mordecai, o seu primo, ele também institui uma festa que é comemorada até hoje, chamada Festa do Purim, Purim, aqueles dados que nós vimos anteriormente. Outro tema que nós vamos encontrar aqui é o tema da lealdade. Como assim o tema da lealdade? Os judeus e Mordecai, eles eram fiéis ao rei? Sim, nós vamos ver que na história o próprio Mordecai salva o rei de uma armadilha. Então ele salva a vida do rei, ele era fiel ao rei. Apesar de que eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam cativos mais especificamente na cidade de Suzã, isso não significa que eles não tinham uma fidelidade para aquele que era o seu príncipe, aquele que estava à frente do reino. Mas essa fidelidade não era a maior fidelidade. Por quê? Porque Mordecai era mais fiel entre a escolha entre o rei e o seu Deus, ele escolheria o seu Deus. E foi o que ele fez durante a história. Ele era mais fiel com o seu povo. Então nós vamos ver aqui, existe uma fidelidade? Sim, existe uma fidelidade. Mas acima de tudo está Deus. Acima de tudo. Acima dos homens, acima da glória, acima do reino, acima de tudo está Deus. E o seu povo. Portanto, com o agir dos judeus, com o agir de Mordecai, com o agir de Ester, o povo é salvo. Ester também era fiel ao rei? Sim. O rei era seu marido, ela casou-se com o rei, mas a sua fidelidade era para com o seu povo, era para com o seu Deus. Desta maneira, ela consegue mudar o destino, como eles chamavam, do lançamento do Purim, mudar a sorte do seu povo. Ela vai se arriscar para isso. Ela vai se achegar à presença do rei. Isso não era permitido. O rei não admitia, isso era um grave pecado, uma grave falta de se achegar à presença do rei sem ser chamado. Por quê? Eles entendiam que o rei naquela época era um Deus e, portanto, a sua vontade e estar na sua presença dependia do querer e do decidir do próprio rei. Então veja, tudo isso aqui foi guiado por Deus. O momento certo dela se achegar à presença, dela ser admitida à presença, do rei dizer a ela, pode me pedir. Então tudo isso foi guiado por Deus. O próprio rei, com todo a sua ostentação, a sua glória, o seu poder, estava submisso a uma vontade de Deus, que a gente não percebe no primeiro momento porque não está escrito, mas que a gente percebe sim no agir e no desenrolar da história, que Deus estava por trás de tudo isso. Um outro tema interessante aqui, que vai contrabalançar com os banquetes, é o jejum. Então, de um lado eu tenho festa, bebedeira, ostentação, comida abundante, banquete, 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 banquete. E por outro lado eu tenho uma estratégia de enfrentamento de uma dificuldade. Qual é o enfrentamento de uma dificuldade aqui? O jejum. O jejum foi uma preparação para que Deus desse uma estratégia para Ester, no primeiro momento, para se achegar ao rei, e depois para o povo, para Mordecai, para enfrentar a ameaça de destruição do povo de Deus. Todos, olha aqui a união, todos vão se juntar num jejum de 3 dias. Se o amado lembra, quando nós
tivemos lá estudando o livro de Esdras, o livro de Neemias, o amado lembra que antes de qualquer coisa, tanto Esdras quanto Neemias também fizeram um jejum de alguns dias. Então eu vejo aqui uma estratégia bastante eficiente, uma estratégia para que Deus fale comigo, para que Deus me dê uma estratégia de enfrentamento dos meus problemas, das minhas ameaças. Ele vai contrapor os banquetes, mas na orientação de Deus. Um jejum, meu amado, é o início de uma estratégia, é o início de uma vitória, de um problema qualquer, de uma ameaça qualquer. Teologicamente, esse livro é um pouco criticado. Por que ele é criticado? Porque eu não vou encontrar o nome de Deus em nenhuma parte do livro. Eu não encontro o nome de Deus. Mas não encontrar o nome de Deus não quer dizer que eu não vá encontrar a mão de Deus. Ok? Eu posso não ter aqui no livro nenhuma expressão, eles oraram a Deus, eles jejuaram para Deus, Deus fez isso, Deus... Não, o nome de Deus não aparece. Mas a mão de Deus aparece em cada momento, em cada passo, em cada estratégia e depois no enfrentamento da ameaça e depois na vitória que se segue. Por isso que alguns autores criticam um pouco o livro de Esther. Entretanto, nós vamos observar que a festa do Purim, ela é até hoje comemorada pelos judeus. A orientação por sonhos, sim. Deus toca no coração de algumas pessoas, Deus toca inclusive no coração do próprio rei, glorioso, poderoso, mas ele está submisso à orientação do próprio Deus. A resposta à oração, sim, eles oram. Eles oram para quem? Se eles eram judeus, eles estão orando para Deus. Eles fizeram um jejum. O jejum seguido de oração, como nós vimos em Esdras, como nós vimos em Neemias, como nós vimos em Ageu, como nós vimos em Zacarias, isto tudo é direcionado para Deus. Portanto, não precisa estar o nome de Deus aqui na oração, não precisa estar o nome de Deus aqui no jejum. Ele era feito para Deus. E Deus responde. Então, quando Deus entra com providência para o povo, seu povo, ele entra com providência com Esther, ele entra com providência para com Mordecai. Tanto isto é que a própria Esther foi colocada na corte. Mordecai fala isso para ela num determinado momento. Ela diz, mas será que não foi por causa disso que você chegou aqui? Será que... Ele não fala, mas será que Deus não te colocou aqui exatamente para este momento? Será que Deus não nos coloca em lugares muito estranhos, muito fora da, vamos dizer assim, da nossa realidade cristã, exatamente para que nós estejamos ali num momento crucial, num momento importante? Será que Deus não tem uma estratégia anterior e nos prepara para isso? Capacitando-nos. Às vezes você imagina, mas por que eu sei fazer isso? Mas por que eu tive que aprender a fazer isso? Será que isso não é capacitação que Deus te dá já de antemão para o momento em que você vai precisar? E você nem se toca disso, você nem se apercebe disso? Será? Eu tenho certeza de que sim. Eu espero que você tenha certeza de que sim. Sabe por quê? Porque tudo em nossa vida é guiado por Deus. Todos os nossos passos são determinados por Deus se nós estamos nos seus caminhos. As ameaças eram muito severas.
muito severas. Eles poderiam ter sido destruídos, eles já estavam cativos, eles já estavam lá num reino que não era o deles, numa terra que não era a deles, com um povo que não era o deles. Mas Deus os livra disso. Ele os livra de um decreto formal com autoridade de destruição. E isto se reverte. Portanto, eles podem se defender e Deus faz uma justiça. Isso que acontece com Amã, que era o adversário de Mordecai, vai ser um símbolo do que Deus pode fazer com os nossos inimigos, que estão tentando nos destruir. Então, teologicamente, nós podemos ver a mão de Deus no livro, apesar de que o seu nome não está ali. Nós podemos ver a mão de Deus na nossa vida, apesar de que não tem uma faixa, um cartaz com o nome de Deus. Mas Deus está colocado em nosso coração, está colocado em nossa vida e Ele reflete, né, nos nossos atos, as nossas ações, no nosso agir, né, por conta da nossa obediência e do seguir as coisas que Deus tem para nós. O livro é dividido em algumas partes. Existe uma apresentação, um contexto, depois a escolha de Esther como substituta da rainha Vasti, a conspiração para a morte do rei, que foi descoberta por Mordecai e que salvou a vida do rei, a vingança de Amã, que tinha ciúme de Mordecai, a intercessão de Esther, que é esta parte aqui de jejum, e depois a promoção de Mordecai no lugar de Amã, portanto, com a retribuição deste agir contrário de Amã contra a vida de Mordecai e contra a vida de todos os judeus. A festa da rainha Esther, né? O triunfo e a conclusão. Então, nós temos aqui toda a parte relativa ao livro de Esther, que é um livro curtinho, mas que para a nossa vida vai ter bastante aplicação. Amém, amados? Bons estudos!